dia a todas e todos. Estamos aqui numa sala lotada de interessados e interessadas pelo tema do direito das políticas públicas. Virtualmente somos outras 50 pessoas participando. Muito bacana. Eu acho que isso demonstra a evolução, professora Maria Paula, que estamos a ter com a nossa rede. Claro que a gente não está preocupado na rede com quantidade, sim com a qualidade dos debates, das interações, sempre foi nosso foco, mas é bacana ver como a gente tem conseguido avançar ano a ano com essa nossa empreitada comum. A professora Caroline diz que é difícil falar, né, frente àquela grande autora, né, como os músicos quando têm que interpretar um grande, né, cantor, um grande artista, né? Eu, no meu caso, então, estou diante dos tribalistas, portanto, ou do grande encontro, né, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Elba Ramalho. No caso, a Elba Ramalho é o Jandier. Bom, porque a minha ideia é justamente conversar um pouco. Eu, propósito, não fiz um slide, das outras vezes no nosso congresso fiz, e aconteceu comigo a mesma coisa com ele. Não dá para terminar, o tempo é curto, porque eu queria mesmo era fazer uma amarração final. Conheço as obras da professora Caroline, tenho o prazer de ser coautor, né, em algumas das iniciativas. Recebi e agradeço ao professor Javier, né, de primeira mão, o livro que ele recentemente publicou nessa seara, e fiz uma leitura atenta de como ele buscou construir essa dogmática jurídica do direito das políticas públicas. Na verdade, reunir a dogmática jurídica existente acerca disso e dar a essa dogmática um sentido de organização, né? É uma obra que eu considero uma obra que passa a ser de referência para os nossos estudos. Eu falei que ele tinha que sentar aqui no meio do professor Caroline, não à toa, eles têm dado importantes contribuições com a publicação de textos relevantes nesse debate. E me propunha enfrentar um tema que é discutir, afinal de contas, né, podemos falar que temos um direito das políticas públicas ou temos que nos ater à ideia de que só temos uma abordagem de direito de políticas públicas? Essas coisas estão em oposição, elas se repelem reciprocamente ou não? Por exemplo, a revista aqui da Unirio, né, na área, é a revista Direito das Políticas Públicas. O pessoal da Unirio vai ter que mudar o título porque é uma imprecisão técnica, ou não? Eles podem ter uma revista Direito das Políticas Públicas e tudo bem, do ponto de vista do que a gente pensa como agir, né? O meu ponto, para já adiantar onde eu quero chegar, é que quando a professora Maria Paula propõe abordagem de direito de políticas públicas, ela tem suas razões e as razões procedem. Outra coisa é entender que essas razões afastam a possibilidade de existir uma agenda de trabalho na busca por reunir de forma mais organizada a dogmática do direito, a dogmática jurídica das políticas públicas, que eu acho que é uma outra preocupação com outra agenda. O meu ponto adicional é que reunir e se esforçar por discutir uma dogmática jurídica das políticas públicas não significa restringir, enjaular essa nossa discussão numa disciplina. Não é essa, me parece, a pretensão dessa agenda de trabalho. E eu vou tentar explicar por que eu acho que isso não é assim. Eu penso que o que Janier e Caroline, no último ano e meio, eles estão gestando isso há muito tempo, mas as coisas começaram a aparecer no último ano e meio, em termos de textos, produção científica, estão buscando construir, não é uma volta a um momento anterior em que se podia caminhar para um ramo do direito como um projeto de trabalho, né? É o reconhecimento de que, existindo uma abordagem, de que essa abordagem não se enclausura no ramo do direito, porque a complexidade das políticas públicas é incompatível com essa ideia, tendo em vista o reconhecimento de que
como as políticas públicas atravessam, né, o direito, são transversais a múltiplos ramos do direito, né? Não se trata de desenvolver um ramo do direito, mas sim é necessário e imperioso organizar a dogmática jurídica das políticas públicas, né, numa análise com maior sistematicidade, com maior organização dogmática, com maior capacidade de complementações de sentido entre os diferentes aspectos do direito que lidam com políticas públicas. Alguém poderia se perguntar, mas será que isso é necessário, já que cada ramo do direito tem seu tratamento dogmático dessas questões? Então, o pessoal do direito ambiental sabe lidar com os instrumentos da política pública ambiental do ponto de vista jurídico, o pessoal do direito à saúde sabe lidar, o pessoal do direito administrativo consegue resolver muito bem as regras sobre fomento. Responderia para vocês que não é bem assim. É muito provável, se nós pegarmos, e eu já fiz essa análise para outros temas, e com uma amostragem bem ampla, mas eu vou dar um exemplo mais específico, e aí, por replicação dos resultados que eu já tenho para uma análise mais ampla, eu posso dizer que é muito provável que nesse exemplo que eu vou dar, as coisas se confirmem empiricamente. É muito provável que se nós pegarmos 20 dissertações na área de ambiental, nos programas de pós-graduação em Direito no Brasil, a maioria delas tratam de direito ambiental e não conseguem tratar disso como política pública. É direito ambiental e não é política pública. É muito provável que, se pegarmos aleatoriamente 20 teses de doutorado sobre direito à saúde no Brasil, ou sobre algo até mais específico, dispensação de medicamentos, feitas na área do direito, a maioria dessas 20 teses tratam de direito à saúde, mas não tratam de políticas públicas. Porque é possível fazer uma dogmática jurídica desses mesmos instrumentos que o professor Jean citou, sem uma compreensão disso enquanto política pública. E é possível repensar a dogmática desses instrumentos, desses institutos, dessas categorias, com esse outro olhar. E isso tem efeitos práticos nos políticos. Você pega as mesmas regras, as mesmas normas. Não é que o juiz que decide sobre medicamentos de torcer na política pública não conheça essas normas. Pode ser que alguns não conheçam, tá? Mas se você pega as mesmas regras, as mesmas normas, com um juiz que faz o seu trabalho direitinho, portanto, conhece essas normas, ele aplica essas normas com uma mentalidade de tomador de decisão que não se formatou para a abordagem de direito político. Eu ousaria dizer, portanto, que o direito das políticas públicas é o braço dogmático da abordagem de direito de políticas públicas. Não é o antípoda. Não se trata de ser um ramo. Se trata de entender a dogmática que deve perpassar por todos os ramos do direito. Na sua estrutura vertebral, intestina, enquanto a Constituição e o direito constitucional é o cérebro disso, nós temos que entender que ela não para de pé se nós não temos uma dogmática jurídica que vá às dimensões mais meso e micro da estruturação das tarefas do Estado brasileiro. Essas áreas são o direito administrativo, o direito financeiro, o direito orçamentário, mas também as áreas mais específicas, como o direito sanitário, o direito ambiental, aquelas áreas do direito que dizem respeito a políticas públicas estruturantes de uma sociedade e que já mereceram, portanto, um nível de institucionalização tal que até mesmo se espelham em ramos do direito. Pois bem, faz sentido desenvolver essa dogmática, porque, a partir disso, nós podemos ler, portanto,
velhos institutos jurídicos de uma maneira mais inteligente. E nós podemos também gerar um maior constrangimento hermenêutico a quem aplica esses institutos, no sentido de aplicá-los com outro nível de coerência. Uma coerência muito mais passível de ser auditada socialmente, não é só pelos órgãos de controle formal. Se eu exijo que quem toma decisões na área de políticas públicas lá na ponta, ao usar de instrumentos como, por exemplo, o licenciamento ambiental, pense o licenciamento ambiental no todo de uma política pública, o que eu estou fazendo é dando para ele um referencial de parâmetros de tomada de decisão muito maior. A equação decisória tem muito mais elementos que ele precisa atender para decidir. A capacidade de verificação da correção ou não daquela decisão se torna também muito mais sofisticada, muito mais precisa, com muito mais potencial de coprodução das decisões minimamente orquestradas dentro de um macroprojeto que parte da Constituição, que se detalha em programas e políticas públicas. Nós podemos dar alguns exemplos concretos disso. E vejam, por que eu também falei constitucionalismo crítico e direito, a possibilidade do direito das políticas públicas no tipo, né? Porque quando a gente pensa em dar essa maior amarração, o que nós estamos querendo com isso é uma maior efetividade do projeto constitucional e do seu desdobramento nas políticas públicas derivadas deste projeto. O que nós estamos querendo reconhecer é que não basta pôr uma Constituição e confiar que o Judiciário vai fazer valer essa Constituição, numa lógica de efetividade guiada por um único poder. O que nós já sabemos, eu espero que a sociedade brasileira já consiga saber, que está destinado ao fracasso. Nós temos que coproduzir a efetividade da Constituição. Nós temos que construir de forma articulada a efetividade da Constituição. Por isso que o veículo de construção principal da efetividade da Constituição são as políticas públicas e a sua capacidade de articular tarefas e instituições, e não o judiciário. O judiciário é importante como parte desse processo maior. Marcelo Neves, um dos autores que me parece ser, assim, os mais importantes quando pensamos um constitucionalismo crítico, ou seja, um constitucionalismo que não só olha o copo meio cheio, tudo de bacana que fizemos até então em relação a constitucionalizar o direito, mas também olha o copo meio vazio, ou seja, todas as falhas que o direito continua a cometer consigo mesmo e com a sociedade, apesar do nosso discurso tão apologético à Constituição. Esse constitucionalismo crítico pode encontrar no Marcelo Neves um dos seus expoentes, né? Marcelo Neves diz algo interessante quando ele analisa países como o Brasil. Ele vai dizer, né, vai falar da Constituição na modernidade periférica. Ele vai dizer, uma das características da Constituição na modernidade periférica, ele escreveu isso tem mais tempo, eu acho que se ele não escrever isso, ele deveria escrever, se ele não escrever ainda assim, alguém vai escrever, talvez seja eu, que eu vou dizer agora, né? Ele disse isso para a modernidade periférica, o que acontece é que o mundo inteiro está se colocando. E esse problema que ele analisou para o Brasil, hoje acontece na Europa também. Só que quando ele escreveu, não acontecia na Europa. Não sei se ele vai achar importante reconhecer isso e fazer esse movimento, mas em algum momento nós vamos ter que dizer isso para os europeus. Bom, o que ele diz na obra dele é que a Constituição da periferia, ela tem um dos seus fenômenos é que ela se desorganiza quando acrescenta complexidade. O projeto constitucional se detalha em leis, normas, regulamentos, etc, etc, etc. Ele vai dizer, no centro, quando você põe isso para funcionar, se fosse teusenianamente falando, a gente ia falar a estática jurídica, entrar na dinâmica jurídica. Quando a estática jurídica entra na dinâmica jurídica, Marcelo Neves diz o seguinte, na sua tese doutoral, extremamente premiada, né? Isso, entrar na dinâmica jurídica significa abrir inputs para a complexidade. Novas informações, novas ocorrências, novos fatos, muitas peculiaridades vão alimentando o sistema jurídico.
Ele vai dizer que no centro isso faz com que o desenho vá ganhando complexidade na medida em que vai funcionando incrementalmente. O que ele diz? Que na periferia, essa alimentação concreta do sistema jurídico desorganiza o modelo, ao invés de torná-lo mais complexo. Aí está a diferença fundamental. E aí, por isso, ele vai dizer que nós temos um funcionalismo simbólico, que muitas vezes nós temos leis álibi, o que hoje em dia eu tenho trabalhado a ideia de que nós temos também políticas públicas álibi, né? Políticas públicas álibi, vai dizer por quê? Porque na periferia, eu quero dizer bem claramente, eu acho que o mundo inteiro se tornou periférico, né? Esse incremento de informações nesse processo cíclico complexo, como a professora Caroline Bittencourt qualifica as políticas públicas, né, um processo cíclico complexo, esse incremento pode gerar essa desorganização. Nossa luta como cultores do direito de políticas públicas é trabalhar para evitar essa desorganização, para que o que é desenhado consiga se manter minimamente coerente na dinâmica complexa do funcionamento institucional e articulado das políticas públicas. Essa é a nossa tarefa, em última análise. Ou seja, a nossa tarefa, em última análise, é garantir que quando todo o desenho tão bacana, né, do SUS, né, da política pública de saúde, chega lá numa prefeitura específica, que aquilo não chegue lá já desorganizado ou que não se desorganize ali a tal ponto que as pessoas impactadas por aquilo fiquem prejudicadas. Essa é a nossa tarefa, em última análise. Nossa tarefa, em última análise, não é preservar a autonomia dos ramos do direito. Não é preservar a independência do Poder Judiciário em relação a... A independência do Poder Judiciário é instrumental em relação a esse objetivo maior, que é realizar os direitos fundamentais. Todos os demais elementos que o direito, às vezes, supervaloriza, ganham outro sentido. Vou dar um exemplo. Eu falei de independência porque é correlato à ideia de independência do Judiciário, do Ministério Público, né? A noção de que a independência funcional de um promotor de justiça faz com que ele não tenha que seguir nenhum parâmetro de uniformização das práticas do Ministério Público quanto ao conteúdo do que ele entende numa questão jurídica, numa quaestio iuris. Do ponto de vista de burocracia, sim, mas enquanto uma tratativa de quaestio iuris, ele não tem que dar satisfação? Ou seja, o Ministério Público, enquanto instituição do Estado, não tem que realizar aprendizado institucional de longo prazo? Não tem que aprender com suas próprias, né, caminhadas nas políticas públicas? Como assim? Então, por exemplo, o Instituto da Independência Funcional dos Promotores de Justiça, né, precisa ser revisado com um olhar de direito de políticas públicas, entendido de forma mais complexa. Para dar um exemplo. Eu vou dar outro exemplo, porque o Emerson já está me cobrando ali o horário, ele é o meu fiscal de horário. Ele, todo congresso ele fica... Eu penso até que ele me rouba uns minutos de propósito só para brincar comigo, mas como ele é muito meu amigo, eu o perdoo. Mas é verdade mesmo, está terminando, eu tenho 2 minutos. Eu vou ficar com um último exemplo, para que eu consiga talvez demonstrar que caminhar nessas duas agendas, ou seja, tanto pensar a abordagem de direito e políticas públicas, porque eu estou pensando nas interfaces do direito com todos os saberes que envolvem políticas públicas, quanto pensar a dogmática jurídica das políticas públicas, ou seja, meu ponto é, caminhar nessas duas agendas é algo importante, produtivo, complementar, e que merece, da parte da nossa rede, incentivo, né? Para chegar nesse ponto, eu vou dar um último exemplo real. Poderia dar vários aqui, o tempo não vai me permitir, como não permitiu a professora Caroline e a professora Deguer tratar de todos os slides. Eu teria, com certeza, eu abriria a mão do meu tempo para ouvi-los mais, e tem coisas importantes para dizer. Bom, o único exemplo que eu vou dar, então, é recente. Diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade que nós, da OAB de Goiás, movemos contra uma lei proposta pelo Estado de Goiás, e que foi bem sucedida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Eu sou presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB e tive a felicidade de assinar essa ação direta de constitucionalidade. Foi a primeira ação direta de constitucionalidade que eu assinei mesmo, propus, redigi a petição e tal. A lei, basicamente, aprovada no Estado e que foi considerada inconstitucional, ela vedava, proibia visitas íntimas nos estabelecimentos prisionais do Estado de Goiás. Claro, é óbvio que é muito fácil demonstrar que essa lei, muito fácil relativamente, tá? Tem uns detalhes, mas é relativamente fácil demonstrar que essa lei padece de uma inconstitucionalidade material, em que pese a lei que estabelece a Política Nacional de Execução Penal, não diz que é o direito do preso visita íntima, e nem que é um dever da administração. Mas a gente vai lá para os direitos fundamentais, vai para os acordos internacionais que o Brasil fez, que também não são hard law. As regras de Bangkok são regras indicativas, né? As regras de Mandela são regras indicativas para essa questão, mas é mais tranquilo você demonstrar que é uma inconstitucionalidade material. Direito à privacidade, uma série de questões, direito à família. O grande ponto é que a gente argumentou nessa petição que havia uma inconstitucionalidade formal. E antes da minha petição ir para o judiciário, ela teve que passar pelo Conselho Estadual, né, da OAB de Goiás. E houve muito debate no Conselho Estadual sobre isso. Eles achavam que a gente não tinha que argumentar em constitucionalidade formal, porque nesse ponto a gente ia perder. O que eles entendiam? Tem um dispositivo na Constituição que diz que, quanto à execução penal, direito penitenciário, a União vai tratar das regras gerais e os estados das regras específicas. A União tratou da regra geral nessa lei da Política Nacional de Execução Penal e não diz que é um direito do preso visita íntima. O Estado, então, pode definir, segundo essa leitura tradicional, numa lei específica, portanto, tem competência. Do ponto de vista formal, ele teria competência para, então, tratar a regra específica de dizer, não, aqui não tem visita íntima. Eu só falei, então a constitucionalidade não é formal, ela é material. Eu disse, não, é formal. Porque a gente precisa ler essas coisas numa abordagem de direito e políticas públicas. Essa mesma lei que não disse, nacional, né, federal, que não disse que visita íntima é um direito de preso, disse que seria criado um Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal e que esse conselho teria competências para criar um programa nacional, criar um plano nacional, estabelecer as diretrizes para os programas e os planos estaduais. Nesse programa nacional e nessas diretrizes, dizer quais são os objetivos centrais da política prisional. Então, esse Conselho Nacional criou uma série de instruções normativas, né? Uma série de atos normativos gerais sobre a política nacional de execução penal, e em 3 dessas instruções colocou lá que é o objetivo da política nacional garantir a normal convivência do apenado com sua família, inclusive por meio de visitas íntimas. Qual é o meu ponto? Olha, se eu olho isso do ponto de vista de uma dogmática do direito das políticas públicas, quando a Constituição diz que as leis gerais são de competência da União e as específicas são do Estado, o que ela está dizendo é as leis gerais são de competência da União, tanto no que diz respeito às leis propriamente dito, quanto diz respeito àquelas que são normas criadas pelos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas, derivadas de normas em branco colocadas nessa lei em sentido específico. O que tem lá na Lei Nacional de Execução Penal é uma norma em branco autorizativa para que um Conselho Nacional Participativo preencha de conteúdo, estou terminando, pessoal, preenche de conteúdo ele fez a gente perder 30 segundos. Preenche de conteúdo a própria lei federal. Nesse sentido, me parece que o olhar direito e políticas públicas dá uma outra leitura para uma questão que, se ficasse colocada apenas para a dogmática jurídica tradicional resolver, jamais seria tratada nesse nível de complexidade e de sofisticação em relação aos arranjos jurídicos
que nós temos nessa política específica. Então, esse era apenas um exemplo de vários que nós podemos dar, de que faz sentido sim, e tem impactos positivos do ponto de vista dogmático, tratarmos de um direito das políticas públicas com o olhar da abordagem direito de políticas públicas. É isso. Muito obrigado. Bom, então, inicialmente, cumprimentar aqui os três expositores, professora Caroline, professor Jair, professor Saulo, ótimas exposições aqui para o nosso congresso. E antes de encerrar, perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento que gostaria de fazer. Rápido. A minha prerrogativa, eu posso fazer? Com certeza, professor. Se eu consigo por favor, professor. Agora podemos desmaiar e continuar. Vai dar 3 tiros. Bom, eu quero dizer que se alguém vai desmaiar e cair no chão aqui, sou eu, com a minha emoção. Eu quero mais uma vez cumprimentar os organizadores do Congresso, porque essa manhã foi uma coisa estupenda. Estupenda. O nível do debate, a concisão, é um debate que não tem floreio, que não tem firula, ninguém está prestando continência hierárquica para ninguém, as pessoas estão pensando. É uma construção extremamente original. Eu estou, assim, muito admirada, muito feliz, muito satisfeita, não apenas por aquilo que me toca pessoalmente, eu na condição de Maria Bethânia, eu estou aqui, saí cantando, professora Carla, foi magnífica a sua apresentação. Não apenas pela emoção que eu estou sentindo, mas pela relevância que eu estou percebendo que esse pensamento alcança. Eu até tinha anotado, isso eu ia falar, eu tenho um momento de fala amanhã, mas me perdoem, eu queria compartilhar com vocês agora. E eu acho o seguinte, esse é um pensamento que é muito importante que a gente tenha conseguido esse grau de coesão, e depois eu vou fazer um comentário. Eu, na verdade, acho interessante esse debate sobre a dogmática, e a minha posição coincide com a de vocês. Eu acho que o fechamento disciplinar é um equívoco, mas, na verdade, a construção da dogmática é o nosso caminho. E tem muito a ver com o reconhecimento que o Emerson falava antes, com a nossa linguagem, admitir que o direito é a linguagem. Nós temos que estar dentro da dogmática e manejando e mais, construindo uma nova dogmática, que é o desafio que agora a Isabela está refletindo para a sua tese de doutorado. Eu já estou dando um spoiler aqui, mas tem uma dogmática nova, né, que foi produzida. A gente fala muito de SUS, mas quais foram os instrumentos? Como é que é a coordenação civil? Quando você vê o que aconteceu no Sistema Único de Assistência Social, tem uma incorporação de instrumentos que foram produzidos e que foram incorporados. E isso só os juristas vão fazer. Ninguém mais vai fazer. Quem vai identificar os instrumentos, os parâmetros. Então, na verdade, eu queria somar a vocês e queria compartilhar. E eu acho que só para registrar, o que a gente pensa para frente? É uma grande coisa a gente ter conseguido chegar numa linguagem que a gente não está mais naquela coisa, aquela retórica, né? Estamos sabendo para onde a gente está indo, mas nós ainda somos francamente minoritários no debate, né? Nós estávamos conversando com o Felipe agora há pouco, é um calouro pouco mais que um calouro da Faculdade de Direito, e ele está assim, massacrado pelos conhecimentos disciplinares. Esse arejamento não foi trazido. Nós temos o privilégio de ser aqui uma organização que tem muitos professores. O fato de ser a rede, uma rede de pesquisadores, de professores, significa que nós estamos na casa de máquinas, nós estamos produzindo pensamento, e eu acho que a ideia do método é produzir consciência sobre o pensamento. Pouco acho que tanto vocês dois acho que tocam nesse ponto. Estão entendendo sobre o que nós estamos pensando, e com isso a gente consegue avançar para o próximo passo. Então, eu só queria isso, eu queria compartilhar com vocês, agradecer cada um, cada fala, e pensar que o fato da gente não ter sofreguidão de produzir, o fato da gente poder ouvir uns dos outros e poder produzir, está nos gerando esse resultado. Tem muita esperança que a gente vai
Então, nós temos que produzir um instrumental, uma maneira de que chegue, por exemplo, uma professora de direito constitucional, uma professora de direito administrativo, professor de direito ambiental, não fique mais só entre nós. De fato, a gente ter essa consciência metodológica, acho que me indica que isso vai ser possível. Então, veja que nem o fechamento disciplinar é uma coisa assim religiosa. Eu acho que a gente não pode ficar numa turma, nós aqui, e falando de nós para nós. Ser uma rede, ser uma abordagem, significa nós ainda somos muito minoritários. Então, ele ainda vai ter aí 5 anos de direito civil pela frente, 4 anos de direito processual, aquela coisa, né? Não, mas nós temos um renovador ali no direito civil, no direito de família, que vai ser a nossa ponta de lança ali, né? Na Franca. Então, tem muito para renovar, mas eu acho que nós estamos num excelente caminho, e essa manhã foi a demonstração acabada disso. Então, muito obrigada por esses documentos.